Oi, pessoal do quinto ano, aqui é a Prof. Cintia e estou de volta para mais uma aula de Geografia. Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos trabalhar da página 10 até a página 12, com o tema Cidades e suas funções. Aí, na página 10, nós temos aí o tema falando sobre a questão das funções. O que é a função, professora? Função são as atividades e serviços. Para que aquela cidade serve? Ela está relacionada a que tipo de atividade econômica? Qual é a função dela? Qual é o serviço que traz lucro através dessa cidade? Entendeu? Então, as cidades, as funções dessas cidades, elas são relacionadas a vários fatores. Nós temos aí a localização, o histórico de ocupação, a disponibilidade de recursos naturais e aspectos culturais, entre outros. Por exemplo, tem uma cidade que a função principal dela é o comércio. Já a outra cidade, a função principal dela é a atividade industrial, fábricas, né? Já uma outra cidade, a função dela é turística, ela tem lugares lindos da natureza, onde as pessoas vão visitar essa cidade para conhecer esses lugares. Então, a cidade ganha dinheiro com os turistas, então, automaticamente, ela é uma cidade com função turística. Então, cada cidade, ela tem uma função, uma atividade, um serviço próprio, né, que traz o lucro e a renda para aquele lugar. E aí nós temos alguns exemplos, né? Nós temos as cidades político-administrativas, nós temos cidades turísticas e cidades religiosas, temos cidades comerciais, temos cidades industriais e cidades portuárias, e temos cidades históricas, todas aí na página 10 e 11. Cada uma delas está trazendo um exemplo. Por exemplo, na cidade político-administrativa, elas abrigam sedes administrativas dos governos. A estratégia política é a principal atividade dessa cidade. Então, ela é uma cidade político-administrativa, como Brasília, né? Lá no Distrito Federal, nós temos a nossa capital, Brasília, que é uma cidade político-administrativa, né? Ela concentra ali os órgãos principais e mais importantes do governo brasileiro, tá bom? Então, ela é um exemplo de uma cidade político-administrativa. Na foto, nós temos aí o Palácio do Governo, lá em Brasília, uma foto de 2018. Já nas cidades turísticas e cidades religiosas, nós temos o exemplo aí de Aparecida, mas no texto nós temos alguns outros exemplos, como Porto Seguro, na Bahia, Foz do Iguaçu, no Paraná, Bonito, no Mato Grosso do Sul, são exemplos de cidades turísticas, pois o turismo é a principal atividade econômica. As cidades religiosas também abrigam grande importância, porque elas têm igrejas importantes, templos, santuários e recebem muitos visitantes em suas celebrações, como é o exemplo da cidade aí da fotografia, que é Aparecida, lá no estado de São Paulo. Muitas pessoas visitam essa cidade todo ano para conhecer ou para revisitar os templos, as igrejas presentes nessa cidade. E isso traz dinheiro para a cidade, né? É a atividade ali daquela cidade. E aí nós temos Porto Seguro, Bonito, que é uma cidade turística, muitas pessoas viajam para Bonito nas férias, lua de mel, porque é um lugar lindo, tem pontos turísticos maravilhosos para se conhecer. Então aquela cidade, ela sobrevive do dinheiro dos turistas que visitam, né, em todas as épocas do ano. Nós temos as cidades comerciais, que as principais atividades desenvolvidas nessas cidades são as transações comerciais e a prestação de serviço. São Paulo é considerada uma cidade comercial brasileira importantíssima. A sua principal função é prestar serviços especializados, como, por exemplo, financeiros, como sede de bancos, médicos, né, os hospitais, e na área da educação, como universidades. Muitas pessoas fazem vestibular para universidades em São Paulo, vão embora para lá, morar nessa cidade para poder usufruir desse serviço
né, educacional, e os escritórios de empresas internacionais. Então, a cidade de São Paulo, ela é uma grande, importante cidade comercial, tá bom? Que é a principal atividade, não que não tenha outras atividades, tem. Lá em São Paulo tem indústrias, né, tem lugares legais para se visitar, porém a principal atividade daquela cidade é as transações comerciais e a prestação de serviço. Então, ela é considerada uma cidade comercial. E aí, nós temos aí uma fotografia da vista noturna da Avenida Paulista, em São Paulo. Muito bonita, né? E bem movimentada. Próximo na nossa lista, nós temos as cidades industriais e cidades portuárias. A cidade de São Bernardo do Campo, lá em São Paulo, e a cidade de Camaçari, na Bahia, que concentram grande quantidade de indústrias e tem essa atividade sua principal fonte de renda, como eu falei, é aquela atividade que traz o sustento da cidade, que traz o lucro para a cidade, né? Então, essas são chamadas cidades industriais. E também nós temos as cidades portuárias, que têm como principal função a importação e a exportação de produtos por meio dos seus portos, né? Com os navios, grandes containers. Aí nós temos uma foto do porto de Paranaguá, no litoral do Paraná. Então, essa cidade é uma cidade portuária. O dinheiro que sustenta essa cidade é dessa atividade econômica, que é a importação e a exportação através dos seus portos. Não se esqueçam. E por último, nós temos as cidades históricas. Nós temos as cidades históricas que elas abrigam várias construções antigas, como casas, igrejas, monumentos e outras edificações de valor histórico. Nós temos alguns exemplos aí, como São João del Rei, em Minas Gerais, Laranjeiras, no Sergipe, Paraty, no Rio de Janeiro, e São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. São exemplos de cidades históricas. E aí, na fotografia, nós temos uma paisagem de Paraty. Olha que lindas essas construções históricas mostradas nessa fotografia. Então, as pessoas, elas vão lá visitar esses locais históricos. Algumas pessoas simplesmente para conhecer, porque gostam, né? Outras pessoas são grandes estudiosos, historiadores, né? Que trabalham com esse tema, né? A questão histórica. Então, esses lugares também são visitados o tempo todo por pessoas não só do Brasil, mas de outros lugares também, ok? Então, essas foram as cidades e as suas funções, e para finalizar esse conteúdo, respondam aí a atividade 1, 2 e 3 da página 12, né? Lápis na mão. 1, 2 e 3, né? Marca aí na letra A da número 1 a alternativa correta. Responde quais são as funções da cidade de Tiradentes. Leia o trecho do texto na atividade número 2. Responda aí qual é a atividade, né, principal atividade de Camaçari. E por último, qual é a função ou atividade que caracteriza o lugar onde nós moramos? Colorado do Oeste. Qual é a atividade, qual é a função da nossa cidade? Conversa aí com o papai e com a mamãe, pesquisa, conversa com pessoas conhecidas e aí responde. E amanhã eu vou perguntar para vocês qual foi a resposta que vocês colocaram nessa questão na nossa webconferência, tá bom? Não se esqueçam, não se atrasem, tá bom? E nos vemos na próxima videoaula.